Pessoal, tudo na paz, irmão Alex, para dar continuidade aqui com relação à autoria dos livros da Bíblia. Hoje nós vamos ver o Evangelho segundo escreveu Lucas. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi aí por 61 991 19 24 21, irmão Alex, ok? Nós vamos ver em três fontes diferentes. Numa Bíblia CNBB e numa Bíblia Pentecostal de Estudo e no Dicionário Bíblico. Nós vamos ver qual essas informações traz dessas Bíblias, desse dicionário, com relação à autoria do livro de Lucas, ok? Vamos lá então. Na Bíblia aqui da CNBB, vamos ver o que fala sobre o Evangelho de Lucas com relação à autoria. Positivo? Vamos lá. O terceiro Evangelho foi escrito por Lucas, que escreveu também os Atos dos Apóstolos. Então aqui já está trazendo bem especificamente que quem escreveu foi o Lucas. Que ele escreveu mais ou menos no mesmo tempo que Mateus, depois da destruição do Templo de Jerusalém, 70, depois do Messias. Mas enquanto Mateus escreve para a comunidade de judeu-cristão, Lucas se dirigiu às igrejas fundadas por Paulo, com Silas, Timóteo, Tito. No mundo da cultura grega helenista, de acordo com esta cultura, Lucas dirige uma história. Uma história, ele está narrando a história. É bem interessante isso aqui. Enquanto Marcos compôs um resumo dos anúncios e Mateus um ensinamento a partir do tema da lei, não sendo testemunha ocular dos fatos, investigou os testemunhos antigos e compôs um evangelho, que compôs as boas novas, em boa ordem, conforme as regras da historiografia de então. Ele usou como base o singelo evangelho de Marcos e a coleção de palavras de Jesus que encontrava também no evangelho de Mateus. Interessante aqui, pessoal. O autor, ele usou o Evangelho de Marcos, que foi escrito antes, e o Evangelho de Mateus para poder montar o livro de Lucas. Contudo, seu Evangelho é uma obra autônoma e altamente original, contendo muitas coisas que não se encontram nos outros evangelhos. Tem algumas informações a mais. A história que Lucas escreve não é uma obra acadêmica, como fazem os historiadores de hoje, e sim uma história teológica, organizada os dados de memórias e transmitir a imagem de Cristo e da primeira comunidade, que só a fé pode conceder. Interessante, aqui fala que ele está falando uma história. E de fato é uma história. O Evangelho de Lucas está narrando a história. Não só o Lucas, mas os outros evangelhos também estão narrando a história que aconteceu naquele período. Agora, um negócio aqui que eu fiquei em dúvida é dizendo que ela foi dirigida às igrejas que Paulo abriu. Mas no primeiro versículo aqui, não concorda com essa informação, que fala que muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, muitos tentaram escrever, mas não conseguiram. Assim como nós transmitimos aquele, desde o início, fomos testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra, está falando com relação aos apóstolos. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, dirigir para ti um relato ordenado. Então, no conteúdo da carta, está dizendo que a carta foi escrita para Teófilo, que Lucas decidiu escrever para ele.
né? Então, ela não foi escrita para a igreja, ela foi escrita por uma pessoa específica. Se depois foi para as outras comunidades, aí é outra coisa. Vamos aqui, então ali está dizendo que foi Lucas, né? Aqui na Bíblia Pentecostal, fala bem assim. Segundo aparece, Lucas era um gentil convertido, sendo o único autor humano, não judeu, de um livro da Bíblia. Lucas é o primeiro dos 2 livros endereçado a um certo Teófilo. Aqui foi mais claro. Embora o autor não se identifique pelo nome em nenhum dos seus 2 livros, por quê? Porque o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos praticamente era uma obra só, que ela foi dividida. É por isso que fala que escreveu Lucas e Atos. Os testemunhos unânimes do cristianismo primitivo e as evidências internas indicam a autoria de um Lucas nos 2 casos. Então aqui afirma, também aqui deixou mais claro com relação a ela foi escrita para Teófilo, por uma pessoa específica, e que o autor é um tal de Lucas. Aqui no dicionário bíblico, fala algo interessante. Fala bem assim, o terceiro evangelho é atribuído a Lucas, por uma tradição que remota a Marcião, da época de Marcião. Marcião foi uma pessoa que foi o primeiro homem antigo que teve ideia de criar a Bíblia, né? Canonizar, fazer o ajuntamento, Marcião. E o cano de Muratori foi esse do século II. O Evangelho em data incerta, mas situado por muitos exegetas no século II em Roma. A mesma tradição se encontra em Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio e Jerônimo. Essa tradição não pode ser comprovada, né? Então, assim, não tem como bater o martelo. Mas a própria obscuridade de Lucas no Novo Testamento sugere que ela se apoie numa lembrança autêntica. Lucas aparece como amigo e companheiro de trabalho de Paulo. Alguns exegetas acham que ele poderia identificar-se com Lúcio de Cirene, um dos profetas e mestres de Antioquia, e com Lúcio, que foi companheiro de Paulo em Coríntio. A designação a ele data do médico amado levou alguns exegetas, principalmente Hans, a tentar demonstrar que Lucas e Atos mostram um conhecimento especializado na terminologia médica. A demonstração não foi encarada e bem sucedida. A evidência interna não demonstra a autoria de Lucas. Ele, porém, está bem de acordo com a atribuição da tradição. Lucas foi escrito por cristãos gentios e a obra do mesmo homem que escreveu Atos. Então, eles concordam em si que o autor da carta do Evangelho segundo Lucas é o mesmo que escreveu o Evangelho segundo ou Atos dos Apóstolos, né? Conforme a tradição fala que era a mesma obra, como se fosse o volume 1, volume 2. E de fato é uma continuação mesmo, né? Então, essa informação aqui sobre a autoria é forte, é bem forte, porque tem muitos ali que
que afirma, e Marciano, ele foi considerado como herege, ele coloca que de fato foi Lucas, né? E os outros sucessores veio também, acreditando que seja ele. E tem cartas também que nós vamos ver mais para frente, que mostra que Lucas de fato andou com Paulo. E esse evangelho, ele traz muitas informações de Paulo, principalmente em Atos dos Apóstolos. Beleza? Então, Evangelho segundo Lucas, a tradição bateu o martelo que o autor é Lucas. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.